Bueno, vamos a comenzar esta actividad. El 10 de octubre fue el Día Internacional de la Salud Mental y en el marco de esta fecha queríamos abordar este tema con una perspectiva colectiva y profundamente política. Estamos en una coyuntura, como todos sabemos, económica y social complicada, un Estado cada vez más ausente y que tiene repercusiones directamente sobre la vida de las y los trabajadores. La incertidumbre laboral, la pérdida de derechos y el aumento de la pobreza tienen un impacto profundo en nuestra salud mental. Por eso este encuentro no es solo un conversatorio, la idea de este encuentro es generar una herramienta para todos y todas, pero fundamentalmente para los delegados y delegadas, porque en este momento no se trata solo de resolver un conflicto colectivo, sino además de estar, de acompañar, de escuchar, de tender redes y de generar comunidad en nuestras propias bases y organizarlas. Los problemas de salud mental no son un problema individual ni una debilidad personal, es una cuestión de derechos. Y por eso este sindicato tiene la convicción de que con responsabilidad y fuerza podemos ponerlo en la agenda y trabajarlo todos y todas juntas. En el día de hoy contamos con la compañera que vino desde Brasil, Patricia Gómez, a quien le damos una cálida bienvenida. La compañera es fundadora de la red Margarida, que investiga sobre violencias y suicidios en el ámbito del trabajo. Así que bienvenida, Patricia. Le vamos a hacer la palabra a nuestro secretario general. Gracias, Yael. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Yael ha hecho la introducción de qué se va a tratar la charla, pero en realidad acá tenemos que ver por el motivo de por qué esta charla es que a partir del 19 de marzo del 2020 se abrió un mundo nuevo a través de la pandemia, que generó situaciones inéditas en el mundo, donde tuvimos que aprender a comportamientos que no habíamos tenido nunca, donde miles de personas murieron en el mundo y muchas fueron salvadas, donde en esa pandemia los aeronáuticos tuvimos una participación clave, porque todos los trabajadores y trabajadoras aeronáuticos participaron de alguna manera con cada avión que llegaba trayendo insumos, vacunas o pasajeros, en las bodegas, en las rampas, en los aeropuertos, fundamentalmente teniendo en cuenta que no era obligatorio trabajar y sin embargo se agregaban voluntarios, como fueron acá hay compañeras pilotos y se agregaron los pilotos que fueron voluntarios por la primera vez a China a buscar insumos, que eso tuvo un doble rol. Primero, la función de los compañeros tripulantes y pilotos, y segundo, demostrar la importancia que tenía la línea argentina como línea de bandera para ir a buscar, para cumplir ese rol social cuando no estaba obligada a volar. Ir a buscar los insumos, después las vacunas, los pasajeros que estaban varados en todo el mundo. Y estuvimos un montón de tiempo en muchos países, fundamentalmente encerrados mucho tiempo para preservar la vida en la pandemia. Y hay que destacar que los compañeros estaban trabajando en los aeropuertos y las compañeras sin tener vacunas. Y así fuimos transcurriendo la pandemia, sin aviones, sin transporte. En ese momento los aeronáuticos o los trabajadores de transporte éramos esenciales, pero solo en ese momento, porque nosotros no queremos ser esenciales, porque la esencialidad convierte al trabajador en una persona que no puede ejercer el derecho de huelga. Entonces, fuimos esenciales para salvar la vida de millones de argentinos o de personas que habitaban en nuestro territorio. Pero la pandemia, algo que nosotros no sabíamos cuánto iba a durar, nadie sabía, pensamos que quizá era una cosa pasajera, 15, 20, un mes. No, son mucho más, y en el medio los aeronáuticos perdimos a muchos trabajadores desde APA, más de 25 trabajadores activos y más de 50 compañeros pasivos. Para la dimensión del tamaño de APA es mucha la gente que hemos perdido, pero es mucha más la gente que estuvo dispuesta a colaborar en todos los ámbitos, en los sindicatos de tierra, los sindicatos de vuelo, sin pensar que podían llegar a contagiarse, solamente por ir a buscar y desmitificar aquello que decía que la aerolínea no servía para nada. La aerolínea sirvió y sirvió para mucho, y los trabajadores demostraron la importancia que tenía
aerolínea, como tenían otras actividades de transporte, en el traslado de esas vacunas desde los aeropuertos a distintos lugares del país. Pero la pandemia nos dejó todo eso, pero también, ¿qué es lo que pasó después de la pandemia? La pandemia dejó secuelas en lo que es la salud mental. Por eso justamente nosotros, cuando invitamos a Patricia Gómez, que es una especialista en el tema de salud mental, nosotros pensamos en el tratamiento, cómo tratamos a los trabajadores aeronáuticos, cómo los afectó la pandemia en su salud mental. Porque a partir de esa pandemia surgieron distintos tipos de enfermedades también. Distintos tipos de enfermedades sin saber cuál era el tratamiento a seguir. Por eso es fundamental, la pandemia parece que hubiera pasado hace 50 años, pero no, hace un par de años nada más. Y tenemos que debatir la salud mental de los trabajadores, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta quizá el comportamiento de algunos compañeros que tenemos al lado y no sabemos qué les pasa, y por ahí está relacionado directamente a la pandemia. Y son problemas de salud mental que hay que trabajarlos, porque es algo que quizás no nos gusta, ¿no? Porque algunos relacionan la salud mental con la locura. Y no, la salud mental es un problema, una enfermedad como cualquier otra, que deriva en un montón de otras enfermedades. Entonces tenemos que saber cómo nos afectó a los aeronáuticos, o por lo menos discutir, dar la posibilidad de conocer, tener nuevas herramientas, nuevos elementos para saber de qué se trató, cómo nos afectó, cómo nos puede afectar y cómo podemos salir de esa situación. Por eso la invitamos a Patricia, que Patricia trabaja este tema con los gremios de transporte, de portuarios, marítimos, aeronáuticos de Brasil, algunas veces a través en coordinación con ITF. Solo tenemos un problema. Patricia es la primera vez que viene a Argentina y está un poco nerviosa por enfrentarse a un público que nosotros le decimos que va a estar, que esté tranquila, que tiene el mejor público posible, que es el público de APA y de los gremios de UPSA, de los gremios de pilotos, que la van a entender y la vamos a ayudar a que su mensaje llegue claro a todo el mundo, a todos los que estamos acá, pero fundamentalmente que los que estamos acá podamos transmitir ese mensaje a los trabajadores y a las trabajadoras y fundamentalmente darnos cuenta que podemos ayudar con una charla, podemos ayudar a un montón de compañeros y compañeras. Así que le vamos a dar la palabra a la exponente para que calme los nervios y que pueda desarrollar lo que sabe. Companheiras e companheiros, é uma honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite para falar de um tema que é tão importante, que fala sobre as nossas almas. A gente está acostumado a lutar somente por pão, mas nem só de pão vive o homem. A gente precisa olhar para dentro, porque se fraturamos um braço ou quebramos uma perna, conseguimos ver onde dói, como dói e onde está o problema. Mas a subjetividade não funciona dessa forma. E não há saúde mental sem justiça social. E nós, como lutadores, companheiros de trincheira, que usamos o sindicato como um instrumento de transformação social, temos que nos adaptar a essa nova realidade, onde a nossa subjetividade é roubada pelas injustiças e pelas indignidades que sofremos. Precisamos nos unir, precisamos entender que a solução é sempre coletiva e nunca individual. A partir disso, agradeço ao Edgardo, as companheiras de mesa que fizeram uma linda introdução. Eu vou falar um pouquinho para vocês de alguns fatos, não vou citar números. Se vocês precisarem de algum material de suporte, números ou referências, as pessoas têm os meus contatos e eu estou à disposição de todos. E também depois da fala, estou à disposição para responder perguntas. Nós viemos de um processo pandêmico, onde nós tivemos uma epidemia mundial de transtornos psíquicos e de suicídio entre os trabalhadores do transporte. Não sei se alguém aqui sabe de algum caso de suicídio próximo
ou teve algum familiar que teve uma condição dessa, onde a pressão do trabalho e da injustiça social nos levam a caminhar mais rapidamente para a morte. E nós queremos viver. Porque quando um trabalhador ou uma trabalhadora adoece, todos os seus pares ao lado adoecem. Adoece a família, adoece a sociedade, adoece tudo. Nossos corações ficam amargos, a nossa subjetividade fica tomada pelo capital. E nós, como dirigentes sindicais, precisamos reverter essa situação e caminharmos para a vida, para uma vida digna. Nós devemos ter filtros e sermos capazes de ajudar uns aos outros a filtrar o que entra dentro da nossa casa. Não só dentro da nossa casa, mas dentro da nossa casa-alma. Não é tudo que a gente escuta, vê ou vivencia que a gente deve aceitar calado. O silêncio é o maior propagador da morte. O silêncio é o maior propagador do adoecimento mental e psíquico dentro do mundo do trabalho. Eu vou propor aqui uma pequena dinâmica. Vou pedir a vocês, gentilmente, que olhem nos olhos do seu par ao lado ou atrás, ou onde vocês conseguirem direcionar, aqui ou aqui, e diga: o que dói aí, dói aqui. O que dói aí, dói aqui. E gostaria que vocês conversassem por 2 minutos com seus pares ao lado e falassem para eles de situações ou dores ou algo que tenha acontecido, que tenha ferido profundamente o bem-estar de vocês. Saúde mental e dignidade. Tudo que fere a dignidade humana nos traz traumas, e alguns são irreversíveis. Alguns nos levam à morte, ao suicídio, à medicamentação exacerbada, a vícios, a busca por drogas ilícitas e todo tipo de depreciação dentro do mundo que nós conhecemos como mundo capitalista hoje. Então eu vou pedir por 2 minutos que vocês conversem com os seus pares e perguntem a eles como está a sua vida. Você passou por algum assédio? Você reconhece algum assédio que tenha passado? Você sofreu alguma violência no dia de hoje? No dia de ontem? O que você pensa que é violência? Porque algumas são tão subjetivas que nós não conseguimos identificar de imediato. A gente apenas absorve e depois adoece, e adoece os nossos pares. E como cuidadores que somos, porque somos sindicalistas, eu me considero também sindicalista, não trabalho no sindicato, mas junto com o sindicato, a gente precisa aprender a cuidar uns dos outros, porque nós somos cuidadores e acolhedores por natureza. Nós estamos nessa luta, nessa trincheira, para transformar o mundo e o mundo do trabalho naquilo que nós desejamos. Então eu vou me silenciar agora, conversar com as minhas parceiras de mesa para saber sobre algum tipo de violência ou assédio ou qualquer mal-estar que alguma situação de trabalho ou da vida tenha ocorrido nela nesses últimos tempos. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Pode ser? Vocês aceitam? Então vamos. Obrigada, companheiros e companheiras, por terem aceitado conversar com seus pares. Isso é uma ferramenta de cura, isso é uma ferramenta de empatia e de solidariedade que nós temos que praticar com todos à nossa volta, tanto no nosso ambiente de trabalho, quanto na sociedade em geral, em nossas comunidades. Muitos de nós não sabem nem quem são os nossos vizinhos ou os nossos parceiros de trabalho. A pandemia trouxe isolamento, além do que já existia, e o capital se aproveita disso. Porque todas as soluções do mundo são coletivas e não individuais. Então, quanto mais individualismo existir, mais nós seremos tomados, adoecidos
mortos e descartados. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos mais violência de gênero, nós não queremos mais assédio moral, nós não queremos mais assédio sexual, nós não queremos mais nenhum tipo de violência, nós não queremos indignidade, falta de pão, medo, angústia por demissão. Nós não queremos mais nenhuma sensação de que estamos sendo mortos pelo mundo do trabalho. Até porque a nossa profissão, e eu digo porque já fui aeroviária, é uma profissão que envolve risco o tempo todo. E o risco psicossocial dentro da aviação é enorme. Basta dizer que quando acontece um acidente aéreo, a comoção é mundial. Imaginem um mecânico com uma situação de transtorno psíquico, seja ele por nexo laboral ou não, cometendo um erro. Um piloto, um atendente, um despachante. O que isso pode causar? Isso é segurança de voo. E a gente precisa prestar bastante atenção, porque não é só a nossa vida que está em jogo. A solução é coletiva também. Dentre essas situações que nós conversamos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que toma algum tipo de fármaco ou medicação para ansiedade, depressão, burnout, todos esses nomes que nós conhecemos de transtornos psíquicos que são com nexo social e laboral. Tem alguém que tem coragem de levantar a mão aqui que toma fármaco para aliviar alguma coisa ou para contrabalancear alguma coisa, que precisa da química? Perfeito. Obrigada pela coragem. A gente não pode ter vergonha do que nós sentimos. Nós não podemos cometer o assédio com o companheiro que tem um transtorno psíquico. Nós não podemos isolá-lo, chamá-lo de fraco, como a nossa companheira disse. Nós temos que acolher, entender e trabalhar a empatia. Sendo a solução coletiva e tendo o sindicalismo como transformador social, precisamos usar as ferramentas dentro do sindicalismo para transformar o nosso entorno social em algo que nos dignifique e não algo que nos mate. Dito isso, eu vou contar algumas situações para vocês que ocorreram no Brasil, como exemplo, e depois vocês podem levar para dentro de vocês e procurarem algumas situações. Em 2016, eu trabalhava numa empresa aérea e uma companheira trabalhadora cubana, de nome Maitê, eu ofereço essa fala a ela, cometeu um suicídio. Ela era muito próxima de toda a equipe e deixou uma carta falando sobre a situação e sobre o que tinha impulsionado, motivado ou adoecido para que ela chegasse ao ponto de tirar a própria vida. E eu fiquei sabendo da notícia pelo filho dela. E nessa carta constava que ela tinha, como última gota, sofrido um assédio moral tenebroso dentro da empresa por ser uma pessoa estrangeira e falar um pouco diferente do português que nós estamos acostumados no Brasil. O assédio foi velado, muitas vezes, mas muitas vezes foi público, tirando a dignidade de Maitê. Que nós não tenhamos mais nenhuma Maitê dentro do nosso meio. Existem outras situações sociais que nos levam a esse adoecimento. Eu vou contar um outro caso de uma mãe que trabalhava na aviação, era sindicalista, uma sindicalista bastante ativa, inclusive. O seu filho adoeceu, teve câncer nos ossos, ela foi perseguida, ela sofreu assédio moral, ela sofreu perseguição sindical. No mesmo tempo em que isso ocorria,
passou uma tempestade onde ela morava. Ela perdeu absolutamente tudo dentro da casa com o filho acamado. E a empresa a demitiu por justa causa, tirando o seu pão, tirando o seu teto que já não existia, destruído pela tempestade. Essa pessoa, essa mulher, mãe, como todas nós, pensou por um momento em tirar a própria vida, por não suportar a dor de não ter nenhum acolhimento e nenhum apoio. E foi nos companheiros que ela encontrou o apoio. Foi conversando, contando a sua situação, abrindo seu coração e dizendo: não aguento mais. Antes do não aguento mais, nós, como sindicalistas, precisamos identificar as necessidades de quem representamos. E precisamos eleger representantes que entendam as nossas necessidades e tratem da nossa dignidade. Nós não podemos eleger representantes que não nos representam enquanto povo. Nós não podemos eleger representantes que nos tiram a dignidade, direito e pioram a nossa vida e faz com que a gente caminhe ainda mais para a morte. Essa mãe que sofreu tudo isso só não morreu, só não se matou porque ela teve apoio de outras companheiras que acolheram ela em casa, que deram teto, que ajudaram com comida e que deram perspectiva de esperança. Essa mulher sou eu. Eu estou contando a minha história para vocês e dividindo com a coragem do meu coração com vocês. Eu só não desfaleci porque eu tive pessoas como vocês que estão aqui hoje para me acolher, para me dar estrutura e para me mostrar que sem esperança a gente não chega a lugar nenhum. Nós, como dirigentes sindicais, precisamos semear esperança no coração das pessoas. Precisamos mostrar que há possibilidade sim de melhorar. E sermos também instrumentos de transformação, elegendo representatividades que levem ao bem-estar social de uma nação. Não há párias da humanidade que nos retiram direito e não querem abrir mão de privilégios pessoais, porque a solução não é individual, a solução é coletiva. Eu sou testemunho vivo disso, eu sou uma sobrevivente do mundo do trabalho. E a partir de então, comecei a militar e pesquisar e a me especializar para que a gente pudesse ter mais voz e entendimento, embasamento teórico para lidar com essa epidemia de morte no mundo do trabalho. Aqui vocês fizeram um exercício de escuta dos seus pares que estão ao lado, mas quantas vezes nós fazemos isso na vida? Quantas vezes no movimento do trabalho nós paramos para olhar para a feição dos nossos pares e identificar algum tipo de mal-estar? Nós temos que sorrir com os olhos dentro das companhias aéreas quando nós atendemos. Nós temos até metas de bom atendimento. Será que nós estamos fazendo isso também com os nossos companheiros? Será que nós estamos colocando dentro de nós a empatia necessária para a transformação do mundo do trabalho que queremos? A única ferramenta que vai nos salvar, impedir ou mitigar o nosso adoecimento psíquico é a solidariedade e a empatia. E nós não vamos conseguir solidariedade e empatia elegendo pessoas que não representam solidariedade e empatia. Sendo assim, somos instrumentos de transformação e precisamos cuidar uns dos outros, no sentido de apoio, no sentido de perspectiva de esperança, de onde queremos chegar. Para isso, existem ferramentas que eu vou passar levemente para vocês quais são, e em outro momento podemos debatê-las, podemos
eu posso dividir com as meninas, com vocês todos, para que a gente possa ter embasamento teórico, para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento sobre os transtornos mentais, com nexo laboral ou não, e lidarmos com uma doença invisível. Não há equipamento de proteção para a alma. O único equipamento de proteção para a alma é a solidariedade e a empatia. Não tem como a gente se proteger de adoecimento, de suicídio, se nós não tivermos compaixão, solidariedade e empatia. Não há como construir uma nação sem solidariedade e empatia. Não há como fortificar uma nação com seus trabalhadores adoecidos, angustiados, cheios de medo, se vão colocar comida na mesa dos seus filhos ou não. Não há como nós construirmos uma grande nação se nós tivermos medo. O medo é um instrumento usado contra nós. Precisamos ter a coragem de nos assumirmos frágeis. Precisamos ter a coragem de dividir com os nossos companheiros nossas dores, para que a gente tenha mais vitórias. Não podemos nos envergonhar do que sentimos, porque muito do que sentimos é fruto do que vivenciamos socialmente. Fome, angústia, desemprego, falta de escola, educação de má qualidade, privilégios de representantes que não querem olhar para as grandes massas que constroem o país. Precisamos levar a saúde mental para a solidariedade, para a empatia, mas usá-la como ferramenta de transformação social. A gente precisa acessar mentes e corações. Mudar um afeto muda o mundo. Gostaria de saber se tem alguém aqui que queria contar sobre a experiência que teve com os seus pais, dessa pequena conversa, dessa pequena olhada nos olhos para dizer o que dói aí, dói aqui. Alguém quer falar sobre isso? Alguém tem vontade de falar sobre outras situações que vivenciou? Alguém tem alguma coisa para falar sobre o que eu acho que é saúde mental, o que eu acho que é adoecimento psíquico? Eu gostaria de ouvir e trocar com vocês, porque eu não venho aqui para ensinar, eu venho aqui para despertar, eu venho aqui para chamar vocês por algo que eu também sofri e que eu não quero que ninguém sofra. Porque a gente não pode deixar filho órfão, a gente não pode deixar pais sem filhos, a gente não pode deixar que a indignidade nos corroa a ponto de tirarmos as nossas próprias vidas. Existe alguém aqui que corajosamente gostaria de falar? Ok, então eu vou falar. Eu conversei com as minhas parceiras e elas me contaram que já sofreram violência de gênero, que já sofreram violência sindical, não dentro do sindicato, mas por ser sindicalista. Já sofreram tanto que muitas delas, segundo a nossa conversa rápida aqui, estão com uma armadura. Ou seja, nós estamos nos fortificando individualmente porque não conseguimos nos defender coletivamente. A partir do momento que conseguimos nos defendermos coletivamente e saber que a dor do outro também é a nossa, a gente vai transformar o que nós estamos vivenciando do processo pós-pandêmico, com suicídios e mortes, com órfãos, com pais sem filhos, em algo melhor, num terreno fértil para algo que vai ser de empatia, de solidariedade, onde a gente vai substituir fármacos por alegria, porque alegria é resistência. Precisamos buscar alegria dentro do nosso mundo de maneira radical. Temos que ter a coragem de buscar a dignidade no nosso país
dentro das nossas casas de maneira radical. Porque o capital vai adoecer as nossas almas e vai apodrecer os nossos corpos de maneira radical. E nós não queremos isso. Porque nós é que fazemos o fruto de tudo que há nas nossas nações. Nós somos o produtor de toda a riqueza dentro dos nossos países. E nós não podemos deixar que representantes usurpem a nossa dignidade e fiquem com a riqueza do nosso país sem que a gente não usufrua de absolutamente nada. Justiça social não é só distribuição de renda. Justiça social é feita de solidariedade, de distribuição de bons afetos, de distribuição de condições de vida dentro do nosso trabalho e dentro da nossa sociedade. Nós temos, depois do processo pandêmico, um quadro agravante de epidemia de suicídio no mundo todo. No Brasil, vou citar números do Brasil e números da América Latina e depois da Argentina. No Brasil, nós tivemos, logo após a pandemia, um surto de suicídio em companhias aéreas. Teve uma companhia aérea que terminou com o setor todinho, onde 10 mil trabalhadores foram demitidos. Desses 10 mil trabalhadores, houve mais de 100 suicídios notificados, fora os subnotificados, que nós não sabemos e não podemos comprovar com nexo laboral. Isso de uma companhia. Vocês imaginam o que essas mortes causaram dentro dessas famílias? Porque não são 100 pessoas, 10 pessoas. É como uma bomba que estilhaça tudo à sua volta. Nós queremos isso? Nós queremos caminhar para a morte, de fato? Não, nós não queremos. Nós queremos caminhar para uma vida digna. E ela só vai surgir a partir do momento que nós praticarmos a escuta, como nós fizemos aqui. Escutar, trocar, dialogar, aliviar a alma. Saber que a demanda de um também é a minha demanda. Enquanto um ser humano estiver acorrentado, não há liberdade. Enquanto um ser humano, um trabalhador ou uma trabalhadora estiver acorrentado na falta de dignidade, todos nós estamos adoecidos. Nós estamos adoecidos de falta de humanidade, de medo, colocado pela nossa situação social. Nós vamos aceitar isso? Não, a gente não pode aceitar isso. A gente tem que pensar onde nós queremos chegar e quem nós vamos eleger como representantes para que a gente consiga, dentro desse processo que é tão duro, que é tão caro para a gente suportar e mudar. Quem aqui é mãe? Temos mães aqui? Pais? Pensem no que vocês querem para os seus filhos. Se vocês desejam que eles vivam a mesma situação que vocês estão vivendo. Porque o adoecimento psíquico também pega a infância, a juventude e a adolescência. Nós temos jovens trabalhadores se suicidando. Gente com menos de 35 anos de idade achando que já viveu demais e que não suporta a dor de estar vivo. Na América Latina nós temos uma epidemia de depressivos e ansiosos que não sabem que estão com sintomas de depressão e ansiedade porque usam máscaras, álcool, drogas e outros tipos de excessos que escondem a verdadeira razão e o verdadeiro nexo dessa dor. É muito difícil a gente se confrontar com dor, com a nossa própria. É por isso que nós temos que olhar para a dor do companheiro e nos espelhar. Ele também sente isso. Eu também senti isso uma vez. E a partir dessa escuta, levantar demandas dentro dos nossos cargos representativos e levar essas demandas para a casa legislativa,
transformar isso em leis, em normas de segurança, em condições de trabalhos que sejam efetivamente positivas, porque o trabalho é para dignificar e não para nos matar. Nós não precisamos nos matar de trabalhar para ter vida digna, ter 3, 4 empregos. Nós não podemos cair nesse discurso de que quanto mais se trabalha, mais se ganha e melhor é o ser humano. Nós temos que ter ócio, nós temos que ter a coragem de descansar para poder ter reflexão, para passar algo de bom para os nossos filhos. E a gente só vai conseguir isso com solidariedade e empatia. Nós mulheres já praticamos bastante isso. A gente já tem bastante essa prática. Os nossos companheiros homens, alguns deles sim, mas muitos deles têm a barreira, porque acham que sentir é fraqueza. Caríssimos companheiros, sentir é a única coisa que nos movimenta. É a partir do sentido que nós levantamos demandas, teorizamos e resolvemos problemas. É a partir do incômodo ou da alegria que nós colocamos a nossa vida passo a passo, frente a frente, dia a dia. É preciso que a gente reconheça a melancolia, a tristeza, o inferno individual e que nós atravessemos esse inferno individual coletivamente, porque vai ser melhor, vai ser mais rápido. Nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós não vamos deixar nenhum companheiro para trás. E a gente só vai conseguir fazer isso trabalhando a escuta, a empatia, a solidariedade. A América Latina está com seus trabalhadores adoecidos. Não somos nós, trabalhadores, que somos doentes. É o mundo do trabalho que está doente neste momento. É a sociedade que está doente. O nosso adoecimento psíquico é sintoma de uma sociedade que não trabalha a dignidade do ser humano como deve ser feita. Onde há uma divisão de castas, onde os privilegiados não querem nem que nós tenhamos pão, mas querem que levamos chibatadas e construímos pirâmides para eles, túmulos, como era no Antigo Egito, onde as pessoas eram escravizadas por pão. Nós não somos só isso. Nós não queremos só isso. Nós temos na Argentina subnotificações de adoecimentos psíquicos. Nós temos na Argentina uma situação onde não consegue-se dados dentro do governo hoje. E eu fui buscar isso para poder conversar com vocês e entender as situações de vocês específicas. Nós não temos dados da quantidade de trabalhadores que têm, por exemplo, afastamento por questões de transtornos mentais. Isso é subnotificado, apagado, não é trabalhado, não é dito. Por quê? Porque interessa a alguém, mas não a nós. A quem interessa que nós tomemos remédios diariamente? A quem interessa que a gente consuma drogas ilícitas ou lícitas em exagero e fiquemos doentes fisicamente? Não é a gente que interessa. É alguém que nos quer manter dentro de uma jaula psíquica, de uma jaula sem reflexão. Que nós ocupemos as nossas mentes, nossos corpos, somente daquilo que eles querem que nós sejamos ocupados. Sem nos dar liberdade. Sem saúde mental não tem liberdade. Sem saúde mental não temos poder de reflexão. A quem interessa tirar o nosso poder de reflexão? A quem interessa que nós estejamos com as almas doentes, tomados de medo e não marchamos
em direção àquilo que desejamos transformar. Essas pessoas não podem nos representar. Na América Latina, nós temos um índice de 32% de trabalhadores com burnout. Um índice de 62% de trabalhadores com depressão severa. Depressão severa é aquela que a melancolia nos toma de um tanto que a gente não consegue levantar da cama, que a gente não consegue tomar banho, que a gente vira qualquer coisa menos um humano reflexivo e funcional. Nós temos na América Latina 58% da população com processos de ansiedade severos. E disso se capilariza para outras situações. Síndrome do pânico, burnout. Alguém já ouviu falar em burnout aqui? Já? Não? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é o burnout, do que é a ansiedade, do que é a depressão e de fatores que são adoecedores. O burnout, como a própria palavra diz, é uma queima. O ser humano queima por algo que ele não consegue identificar porque é invisível. O burnout é quando a gente trabalha, acha que não está suficiente e ainda quer ser perfeccionista. Isso acontece muito nas categorias terceirizadas e na uberização, na pejotização, como nós chamamos, onde o trabalhador é considerado dono do próprio negócio. Ele não é um empregado com direitos. Mas também acontece muito em trabalhadores que se dedicam fervorosamente a uma causa que não é a sua, que é o enriquecimento do patrão, que é o enriquecimento de políticos que não nos devolvem a representatividade com dignidade. Não é culpa dele, a subjetividade dele está tomada. Porque é bonito trabalhar muito. É bonito dizer, nossa, estou muito ocupado, não tenho tempo. Quantas vezes a gente chega em casa, exaustos, é procurado por um filho, por um parente, por um vizinho, e a gente fala, agora não tenho tempo, estou ocupado. Esse tempo é tempo de vida, que a gente gastou no trabalho, ou gastou na sociedade, com a indignidade que sofremos, e estamos tirando de nós mesmos e dos nossos pais. A única coisa que não volta na nossa vida, e a coisa mais riquíssima que temos, é o tempo. Precisamos saber como gastá-los. O burnout é uma doença de tempo muito comum na aviação, porque nós lidamos com uma operacionalidade que exige que processos e subprocessos exigem de nós uma astúcia, uma perspicácia e uma agilidade que muitas vezes é acima do que nós podemos entregar. Mas nós entregamos, porque a gente quer ser bom no que a gente faz. Só que a gente não pode ser bom no que a gente faz a qualquer custo. O burnout traz sintomas físicos, então as pessoas começam a enxergar em duplicidade, as pessoas começam a ter coração disparando, sabe aquela sensação de susto o tempo todo? De medo o tempo todo? Ele dá apagões, as pessoas desmaiam, as pessoas convulsionam. E tudo isso, essa série de sintomas que vão sendo apresentados fisicamente, eles demoram para ser identificados como um transtorno mental, porque até que se junte todos os sintomas somatizados no nosso corpo, na nossa carne, que vem do grito das nossas almas, a gente já adoeceu e já foi para longe até ter um diagnóstico. Os médicos trabalhistas, as nossas assistências de saúde governamentais na América Latina não estão preparadas para lidar com essa epidemia. Não sabem identificar
A nossa chefia não sabe identificar até que limite nós podemos trabalhar ou lidar com algo. Nós não sabemos identificar os nossos limites. E o burnout leva ao suicídio. A depressão, muita gente escuta: o amigo está depressivo, o amigo está triste, tal pessoa está com depressão. A depressão é o enterramento vivo do ser humano. Nós viramos zumbis quando estamos depressivos, porque a melancolia nos toma. E a tristeza é um instrumento de manipulação do sistema. Corpos tristes são mais fáceis de ser manipulados. Mentes tristes são mais fáceis de ser manipuladas. Então o adoecimento psíquico interessa alguém. Interessa a indústria farmacêutica, interessa a indústria do álcool, do tabaco, interessa aos representantes que nos querem enfraquecidos, sem poder de reflexão, para se manter no poder e continuar tirando os nossos direitos. Interessa a eles, mas a nós não. E a ansiedade, que é um outro transtorno psíquico que é muito falado. Eu estou falando aqui de 3, mas nós temos uma listagem imensa que a gente precisa aprender a identificar antes que a gente chegue na beira do precipício. A ansiedade é uma potência dentro da nossa alma que nos coloca no futuro e nos tira o chão do presente. Só que o futuro não existe, ele precisa ser construído no hoje. O que nós estamos fazendo aqui é a construção de futuro. A ansiedade nos tira isso. Ela nos deixa angustiado. E geralmente isso acontece por fatores sociais, psicossociais. Porque a saúde é um conceito universal. Não existe saúde sem dignidade social. Nem a física, nem a mental. A ansiedade é quando a gente não sabe se a gente vai ter comida para pôr na mesa e a gente sente dor de cabeça, ânsia de vômito. Começam a aparecer doenças autoimunes. É o nosso corpo falando que a nossa mente está acelerada, não está bem e que nós precisamos voltar para o presente. Mas às vezes o nosso presente é tão dolorido e tão difícil que a única alternativa de nossas mentes é viajar para o futuro e nos adoecer. Nós precisamos ir sim ao futuro, mas não com ansiedade, com perspectiva, com planejamento, com foco. Nós precisamos saber onde nós queremos chegar a partir de onde estamos. Isso não é ansiedade, isso é cura. Isso é cura social, para que nós não deixemos a nossa mente tão cheia de coisas que nos ferem, nos traumatiza, a ponto da gente se quebrar e deixar o mundo para aqueles que sabem que nós somos descartáveis ou acham que somos descartáveis, porque não somos. Eu convoco a todos vocês para refletir sobre onde nós queremos chegar socialmente, através da empatia, da solidariedade e dessas camadas de alma e de denominações que eu falei, nomes, burnout, ansiedade, depressão. Isso é importante quando nós nos aprofundarmos na questão da saúde mental. Hoje nós estamos fazendo um encontro para que saibamos que existe o adoecimento de almas, porque é invisível. A gente não tem que falar sobre os nossos invisíveis. Nós não temos fé? Fé não é crer em algo invisível? Nós não temos esperança que é algo que ainda não existe, mas que queremos chegar? Nós não lidamos com utopias sendo sindicalistas? Nós lidamos com utopias, nosso trabalho não termina nunca. Mas a gente não pode morrer no meio do caminho, nem deixar que nos matem. Então, a partir dessa pequena conversa que nós estamos tendo, e muito superficial, eu convoco a vocês a trabalharem a solidariedade,
a empatia, a tentarem olhar para os seus pares, para saber como estão a vida deles, como está a sua situação emocional, a identificar um pouquinho mais as mudanças de humor de nossos pares e dentro das nossas casas, não como algo ruim, mas como algo que faz parte da nossa humanidade, que precisa ser lapidada através da empatia e da solidariedade. A partir disso, eu me coloco à disposição para perguntas, questionamentos ou quaisquer necessidades que vocês tenham. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre almas com vocês.